Bom dia, gente. Para quem ainda não deu bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, pessoal, como eu havia falado semana passada, hoje a gente tem um dia bem mais leve aqui do texto, basicamente para completar aqui a introdução que a Sarah Rajo faz do texto do Django Couture, que é esse texto que a gente está vendo aqui. Ela traz uma curta biografia do Django Couture. E então, para a gente começar nós estamos em junho, né? Para a gente começar em agosto a estudar propriamente o texto do Django Couture, eu acho que é bacana percorrer toda essa introdução que a Sarah Rajan faz e hoje, então, falar um pouquinho da história do Django Couture, né? Quem é o autor desse texto, qual é a trajetória dele. Eu acho que falar um pouco, ler essa curta biografia do Django Couture traz muito contexto para a gente, para nós, né, praticantes do budismo vajrayana. Ela menciona aqui questões das linhagens, do movimento Rinne, coisas que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas a gente não tem registros assim históricos tão claros de como as coisas se sucediam num passado recente, né? Então eu acho que isso dá um pouco também da dimensão humana do Dharma, e eu acho bacana trazer isso para vocês. Por falar em dimensão humana, Dharma, eu não sei quantos de vocês acompanharam aí nessa semana as postagens que o Rinpoche fez da visita dele lá em Dharamsala para sua santidade Dalai Lama. Mas foi muito emocionante assim ver essa dimensão vívida, né, da devoção nas imagens que o Rinpoche compartilhou com a gente. E eu tive o privilégio, sexta-feira eu estava indo tomar a quarta dose da vacina da Covid, e o Rinpoche entrou em contato comigo e a gente falou um pouco a respeito desse encontro, e ele realmente estava muito, muito, muito feliz, assim. Foi muito especial para ele esse encontro, e eu acho que aquelas imagens revelam muito, assim, daquilo que a gente já falou quando a gente falou do capítulo, ou daquilo que a gente reflete, por exemplo, na oração de Dorje Chantuma, quando a gente fala que a devoção é a cabeça da meditação. Em algum momento, a gente falou que a devoção é um pouco o portal por meio do qual eu abro o meu coração para reconhecer aquilo que já é a nossa própria natureza, né? Não tanto como algo que é de fora e que é colocado em mim, né? A bênção por meio da devoção e tal, mas algo como uma clareira que se abre no meu próprio coração por meio para essa luz entrar nessa mata densa e tal, para a luz entrar e revelar aquilo que já está ali presente. Uma mente, né, que é plenamente lúcida e dinâmica, ao mesmo tempo insubstancial. Portanto, esse processo de aproximação e de união, né, com a mente do mestre, fundado num profundo respeito, numa profunda admiração, numa profunda compreensão
da sabedoria contida ali na mente do mestre, que não é diferente da tua, mas é por meio dessa postura que a verdade se revela. E eu acho que deu muito para ver nas imagens que o Rinpoche compartilhou com a gente, assim, o tipo de devoção pura, né, que ficou visível aqui naquelas imagens, né? E o Rinpoche estava muito feliz mesmo, compartilhou várias impressões dele, falou da alegria, né, de ver também as coisas acontecendo aqui no Brasil, os lamas seguindo a orientação dele e a vontade dele, quem sabe o ano que vem, de vir. Enfim, foi uma conversa muito especial e que faço questão de compartilhar aqui com vocês enfim, para vocês também poderem, talvez, desfrutar um pouco, né, dessas impressões que talvez possam ter ficado só por meio das fotos, mas que foram, de fato, muito especiais para o detentor da nossa linhagem, né, para o Kalu Rinpoche. O Kalu Rinpoche, que de acordo com esse livro aqui, que a gente tem a tradução, né? Essa é a tradução em português. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas o Kalu Rinpoche, que é considerado como sendo uma das emanações de Jamgon Kongtrul. Então, o pai do precedente Kalu Rinpoche, ele tinha o título de Ratak Tuku. O nome dele era Lekshe Drayan, e ele era considerado como sendo o Tuku dos Rataks, né? Na sua juventude, o pai do precedente Kalu Rinpoche, nós estamos falando do século XIX aqui, na sua juventude, Ratak Tuku realizou um retiro de 3 anos no Tsadra Rimchendra. Vocês vão ver na biografia do Jamgon Kongtrul, foi o centro de retiro de 3 anos fundado pelo Jamgon Kongtrul Lodro Tayé. Então, o pai do Kalu Rinpoche, precedente, fez o retiro de 3 anos lá no centro de retiros fundado pelo Jamgon Kongtrul. A esposa do precedente, a esposa, né, assim, portanto, a mãe do precedente Kalu Rinpoche era de uma família muito próxima à família do Jamgon Kongtrul Lodro Tayé. Ela tinha o nome de Drouka. Drouka significa tara branca. Quando o precedente Kalu Rinpoche quando o precedente Kalu Rinpoche nasceu, é dito que o pai dele ensinou para ele leitura e escrita, né?
como ele tinha uma habilidade muito manifesta, né, de aprendizagem, logo de pequeno eles consideraram que ele era um tulku, ele era o renascimento de algum mestre muito especial. Diziam isso para o pai do precedente Kalu Rinpoche, né? Esse último, o pai do precedente Kalu Rinpoche, dizia, ele tinha um temperamento muito incisivo, e ele não queria que falassem do seu filho nesses termos, né, de que ele era uma criança extraordinária. Ele dizia, talvez, se for o caso, ele mostrará por si mesmo. Enquanto esperamos, eu os proíbo de falar desse modo. Não queriam que ficassem se referindo a ele, ele é um grande mestre. Não, se ele for mesmo, ele vai mostrar por si mesmo. Bom, em seguida, o precedente Kalu Rinpoche tomou os hábitos monásticos no monastério de Beijing. E aí perceberam que ele era uma criança muito especial e quiseram entronizá-lo nesse monastério, né, como sendo um tulku e tal. E aí o pai do presidente Kalu Rinpoche dizia, vocês consideram que o fato dessa criança ser meu filho confira-lhe uma certa grandeza, e por seus dons vocês desejariam atribuir-lhe o título de tulku. Não quero ouvir tais conversas. Se meu filho é alguém maravilhoso, ele o mostrará por si mesmo, quando for adulto. É inútil pensar nisso agora. Então, parem de seus comentários e projetos. Meu filho é agora monge e não quero nesse momento que ele seja outra coisa além de um monge comum, dizia o pai do precedente Kalu Rinpoche para as pessoas, né? Ainda em outras ocasiões, o jovem rapaz encontrou muitos lamas eminentes, como Sito Rinpoche, Taisito Rinpoche, Dzogchen Kongtrul Rinpoche, Setchen Kongtrul e Kado Situ. Eles também observaram, por causa das qualidades do jovem, que se tratava certamente de um tulku. Afirmaram que era, sem dúvida, uma emanação de Jamgon Kongtrul Lodro-Tayé. Taisito Rinpoche, Dzogchen Rinpoche, Setchen Rinpoche, já diziam, ele é uma emanação de Jamgon Kongtrul Lodro-Tayé. E queriam convenientemente conduzi-lo ao Tsadra Rinchen, fundado pelo precedente Kalu Rinpoche. Mas o pai do precedente Kalu Rinpoche dizia firme, mas permanecia firme. Talvez meu filho seja um tulku, o futuro dirá. Enquanto esperamos, eu lhes peço para não proceder à entronização, mas deixá-lo viver sua vida de monge comum. Dzogchen Kongtrul e Setchen Kongtrul insistiram, mesmo admitindo que a criança não fosse levada ao monastério de Jamgon Kongtrul Lodro-Tayé para ser entronizada, eles gostariam, entretanto, que ela ficasse em seu próprio monastério como um simples monge, para receber formação especial. Hatak Tulku perseverou e falou que não ia dar o seu filho para ninguém. Assim, Kalu Rinpoche continuou seus estudos no monastério de Beijing de modo tão brilhante que aos 11 anos recebeu uma cadeira de Khenpo. A formação de Khenpo leva mais ou menos uns 13 anos para você receber. Ele, com 11 anos, precedente Kalu Rinpoche, já foi considerado como sendo um Khenpo. O que foi, de novo, um motivo de espanto. A inteligência da criança era prodigiosa. Não apenas ele se dedicou a estudos, mas também a transmissão de iniciações, leituras, explicações e daí por diante. Ele também recebeu a ordenação maior de Taisito Rinpoche, o precedente Taisito Rinpoche, e que deu-lhe o nome de Karmaranjum Kunkyab, né? Que é o nome do precedente Kalu Rinpoche. Eles vão dizer aqui, os grandes lamas podem produzir várias emanações. Então, quando um grande lama morre, ele pode ter um renascimento com um tulku só, ou ele pode ter várias emanações, até 5 emanações. Pode ter emanação do corpo, palavra, mente, qualidade e atividade. Então, um grande mestre ele pode renascer em 5 outras vidas, digamos, né? Tem uma emanação do corpo, da palavra, da mente, da atividade e das qualidades. Kalu Rinpoche será, assim, geralmente identificado como sendo um tulku da atividade de Jamgon Kongtrul Lodro-Tayé. Então, o precedente Kalu Rinpoche é considerado a emanação da atividade de Jamgon Kongtrul.
enquanto outros lamas serão reconhecidos como emanações de seu corpo, palavra e mente de suas qualidades. Então, eventualmente, quando você precisa identificar um tulku, você vai considerar aquele tulku que é a emanação da mente como sendo o seguinte... então, no caso de Yangon Kotru, né? Quando o Yangon Kotru... porque o Yangon Kotru, se não me engano, ele vive até 1809. E o precedente Kalon Rinpoche, se não me engano, é de 1904. Então, quando morre Yangon Kotru Lodothaye, que escreveu esse texto que nós vamos estudar, alguns anos depois são reconhecidas as emanações de Yangon Kotru Lodothaye. Kalon Rinpoche é considerado como sendo a emanação da atividade de Yangon Kotru Lodothaye. E o mestre Yangon Kotru Lodothaye, ao qual se referiam as pessoas à época do precedente Kalon Rinpoche, que é um outro mestre, ele era a emanação da mente de Yangon Kotru Lodothaye. Então, aquele mestre... Porque, normalmente, um mestre, quando morre, ele renasce, né, no corpo, numa vida sucessiva, e ele, em geral, é a emanação da mente desse mestre na vida antecedente, né? O Yangon Kotru Lodothaye, ele possivelmente 5 emanações. Kalon Rinpoche é a emanação da atividade, e havia o Yangon Kotru Lodothaye, da época do Kalon Rinpoche, chamado Yangon Kotru Lodothaye, que era a emanação da mente de Yangon Kotru Lodothaye. E eles tinham uma excelente relação entre si, né? Uma excelente relação. Yangon Kotru Lodothaye, para vocês terem uma ideia, o anterior, o Yangon Kotru Lodothaye, da época do precedente Kalon Rinpoche, portanto, a emanação da mente de Yangon Kotru Lodothaye, ele faleceu num acidente de carro. E o corpo dele foi levado para a estupa de Salugara do monastério do Kalon Rinpoche. Ele estava andando de carro e ele sofreu um acidente, e o lugar que ofereceu socorro para ele foi o próprio monastério do Kalon Rinpoche. Mas tinha uma excelente relação. O atual Yangon Kotru Lodothaye, que assumiu o monastério lá de Pulahari, no Nepal, ele é um jovem, hoje ele deve estar com talvez 27, 26 anos, com uma excelente relação com o atual Kalon Rinpoche. Eu me lembro de estar no monastério do Taisito Rinpoche, em 2008, e vê-los juntos. Me lembro que eu ia ter uma audiência com o Kalon Rinpoche, que estava marcada há muito tempo, né? Eu estava na porta do quarto do Kalon Rinpoche, do atual Kalon Rinpoche, para falar com ele, esperando lá uma meia hora e tal. Quando o Kalon Rinpoche chegou para me receber, chegou o Yangon Kotru Lodothaye, mais jovem que ele agora, né? Uns 4 anos e tal. Daí o Kalon Rinpoche olhou para mim, olhou para o Yangon Kotru Lodothaye e falou: depois a gente se fala, não sei o que, fez uma série de deferências ao Kalon Rinpoche, mas eles jovens ali, né? O Kalon Rinpoche com 18 anos, ele com 13, 14, eles desceram rápido, foram passear lá em Paupung e tal, não sei o que. Fiquei ali, aí o intendente do Kalon Rinpoche falou: não, isso aí acontece, Bruno, não fique triste. Então eu falei: imagina, né? Os dois são... Imagina, Kalon Rinpoche, Yangon Kotru Lodothaye e eu ali empatando a conversa deles, né? Eles tinham uma amizade tem uma amizade muito grande. O Yangon Kotru decidiu não dar continuidade às suas atividades no monastério de Pulahari e foi estudar medicina. Ele hoje estuda medicina e ele não está seguindo as atividades regulares, monásticas e daí por diante. Mas é Yangon Kotru Lodothaye, reconhecido, o renascimento atual do Yangon Kotru Lodothaye foi feito pelo atual Karmapa. Então, assim,
não há a menor dúvida, né, assim, da natureza, né, do atual Django Couto, e simplesmente ele decidiu não seguir agora uma vida monástica, mas continua sendo ele Django Couto, não porque isso seja um título, senão porque os grandes mestres reconhecem o Renascimento por meio da sua visão onisciente e tal, e ele de fato é Django Couto Lodutae. Assim como, por exemplo, o atual Kalu Rinpoche, ele foi reconhecido, entronizado no monastério lá de Sonada pelo Taisito Rinpoche e pelo Dalai Lama. Eu me lembro de uma vez encontrar a mãe do Kalu Rinpoche, do atual Kalu Rinpoche, cujo nome também é Drouka, assim como o nome da mãe do precedente, Kalu Rinpoche, também era Drouka, Tara Branca, me dizendo que uma vez ela estava numa iniciação, acho que lá em Dharamsala, não sei onde é que era exatamente, com o Dalai Lama. E o Kalu Rinpoche era uma criança, ele ainda não tinha sido reconhecido como Kalu Rinpoche. E ela me contou isso. Ele ainda não tinha sido reconhecido como o atual Kalu Rinpoche. Devia ter 1 ano e meio, alguma coisa assim. E aí a mãe do Kalu Rinpoche me disse e aí vinha vindo o Dalai Lama. Aí eu tenho filho de 1 ano e meio, 2 anos. Eu sei como se comporta uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Quem tem filho sabe. Quando vinha vindo o Dalai Lama, ele se levantou correndo. O atual Kalu Rinpoche abriu espaço no meio das pessoas ali debaixo da perna, e para chegar perto do Dalai Lama não é fácil. Parou na frente do Dalai Lama e se prosternou 3 vezes na frente do Dalai Lama. Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Quem tem criança sabe como é que se comporta uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Ele com 1 ano e meio, 2 anos, sem ainda ter sido reconhecido como Kalu Rinpoche, foi lá e se prosternou 3 vezes para o Dalai Lama. Então, eu até postei a foto do Kalu Rinpoche pequeno com o Dalai Lama, o nosso grupo de estudos, porque ali foi o momento em que o Dalai Lama foi até o monastério de Sonada reconhecer aquela criança, entronizar aquela criança como sendo o segundo, né, Kalu Rinpoche. E naquela ocasião, o Dalai Lama então foi até Sonada e ele consagrou um templo de Amitabha que existe lá em Sonada. Foi o momento em que ele foi consagrar esse templo de Amitabha e entronizar o Kalu Rinpoche. Portanto, o Kalu Rinpoche atual é uma emanação, né, do precedente Kalu Rinpoche, que por sua vez era a emanação da atividade de Django Couto Lodutae, reconhecido pelo Taisito Rinpoche e pelo Dalai Lama. Então, essa reaproximação tão forte do Kalu Rinpoche com o Dalai Lama é um reencontro de grandes mestres, né? O precedente Kalu Rinpoche foi quem deu a iniciação, a pedido do Dalai Lama, foi quem deu a iniciação de Mahakala de 6 braços para o Dalai Lama e para todo o monastério da linhagem Gelupa. Portanto, o precedente Kalu Rinpoche deu iniciações ao precedente, ao atual Dalai Lama, né? O nível de deferência que há, o precedente Kalu Rinpoche, como eu estou dizendo para vocês, é reconhecido por grandes mestres, né? Deche Rinpoche, Situ Rinpoche, como sendo a emanação da atividade do Django Couto Lodutae. Portanto, quando a gente estuda esse texto do Django Couto Lodutae, vejam que foi um texto dado ano passado pelo Kalu Rinpoche para nós, a ideia é que o Kalu Rinpoche tivesse vindo para o Brasil e começou a pandemia. E aí ele falou, eu não vou poder ir para o Brasil, mas ele criou condições para que a gente pudesse receber esses ensinamentos online. E depois disso se juntaram os centros nos outros lugares do mundo. Aí o Rinpoche abriu para tradução no italiano, no espanhol, no alemão, ele já fala inglês, no chinês e no francês. Não vou dizer que foi só por nossa causa, mas uma das causas principais
foi esse pedido nosso dele vir ao Brasil, e a impossibilidade foi uma das causas, digamos, significativas para que o Kalu Rinpoche decidisse, então, ensinar esse texto de criação e completude para nós, online. E aí depois pareceu pertinente que a gente pudesse detalhar um pouco esses ensinamentos dados pelo Kalu Rinpoche no ano passado para a nossa Sangha aqui no Brasil, e é o que a gente vai começar a fazer a partir de agosto, abrir o texto do Django Control propriamente dito, tá bom? Mas só para vocês entenderem, porque senão fica parecendo que a gente só está, né? Vamos estudar um texto aí, né? Um texto bacana que o Lama decidiu trazer e tal. Não, assim, é uma joia esse texto, escrita por um mestre do calibre do Django Control Lodro Tayé, que por sua vez, né, como eu acabei de ler aqui para vocês, uma de suas emanações se deu na vinda do precedente Kalu Rinpoche. Então vamos ler aqui um pouquinho essa curta biografia do Django Control Lodro Tayé, para dar um pouco mais de contexto para vocês. Django Yonten Gyatso Lodro Tayé foi um dos gigantes espirituais e literários do Tibete do século XIX. A dimensão da sua realização é enorme, e sua imensa influência no desenvolvimento religioso da região do Himalaia não pode ser subestimada. Ele é reconhecido por seu papel crucial no movimento não sectário Rimé, do leste do Tibete, Khan, que revitalizou a vida religiosa daquela época. Este renascimento cultural foi um interessante período da evolução espiritual e intelectual, que teve seu lugar, que deu lugar a muitas grandes figuras religiosas excepcionais. Jamyam Khyentse Bonpo, Mipan Gyatso e Chogyam Rinpa, né? Os grandes mestres do século XIX, né? Jamyam Khyentse Bonpo, um mestre um Buda, né? Assim, Chogyam Rinpa também, para mencionar alguns. No entanto, até mesmo entre esses grandes nomes, o nome de Kontru parece ser grande. Kontru foi muito bem sucedido durante sua vida em alcançar os 3 objetivos principais que caracterizavam esse movimento eclético não sectário: preservar as várias linhagens de prática que estavam beirando a extinção, desencorajar a intolerância sectária e mesquinha que assolou o Tibete por séculos, e reintegrar o estudo e a prática religiosa de uma forma significativa na vida de seus praticantes. A forte necessidade dessas mudanças resultou da longa história no Tibete do poder político invadindo o âmbito da religiosidade. Isso é um fato. A política sempre teve muito mesclada com o aspecto religioso no Tibete. E então, vamos lá. A forte necessidade dessas mudanças resultou da longa história no Tibete do poder político invadindo o ambiente da religiosidade e a resultante degeneração da prática espiritual autêntica. Felizmente, a linhagem pura de prática nunca se perdeu por completo, e ao longo da história da região, continuou havendo grandes mestres que se ergueram acima do sectarismo, por meio do poder dos ensinamentos verdadeiros. Django Kontru foi certamente um deles, e talvez suas próprias experiências pessoais, com o lado desagradável da política religiosa e da mesquinhez, tinham contribuído para a sua grandeza. Kontru nasceu em dezembro de 1813, em Rongyab, no Khan, leste do Tibete. Ele foi criado por sua mãe, Tashi Tso, e seu marido, Sonam Pel, que era um lama local da religião pré-budista Bon,
Então, a família do Jungkook Kotro era bom. Bom, para quem não conhece, é uma tradição xamânica que existia no Tibete antes da chegada do budismo. É possível identificar algum nível de sincretismo entre a tradição Bon e o budismo tibetano, o budismo Vajrayana. Então, de certa forma, há alguns elementos da tradição Bon que são possíveis de serem identificados na tradição do budismo Vajrayana tibetano, assim como o budismo Vajrayana tibetano transformou muito essa tradição xamânica Bon, a ponto de hoje o Dalai Lama, houve um sincretismo tão grande na tradição Bon, que hoje o Dalai Lama reconhece a tradição Bon como uma das digamos, 8, 9 linhagens do budismo tibetano. Então, dentre essas 8 linhagens está a linhagem Champa, a linhagem, eu já falei para vocês, né? A linhagem Gelupa, Sakya, Nyingma, Kagyu, Champa, a nossa linhagem Jonampa, do Kalachakra, a linhagem do Chö, tem uma 8ª linhagem, e a tradição Bon hoje é reconhecida como uma das grandes linhagens do budismo tibetano. Tamanho o sincretismo, né? O Dalai Lama hoje reconhece. Mas, na época, lá em 1800 e tal, a tradição Bon ainda preservava muito da sua essência xamânica e tal. O pai do Jungkook Kotro era um sacerdote, era um praticante da tradição Bon. Kotro foi cuidadosamente treinado pelo seu pai, que era um lama local da religião pré-budista Bon. Então, Kotro foi cuidadosamente treinado por Sonampel, que era o seu pai, para ser um sacerdote bom. Jungkook Kotro estudou para ser um sacerdote bom. E ele rapidamente adquiriu o domínio da tradição Bon. Ele descreveu a si mesmo posteriormente como gentil e tímido, mas com uma propensão espiritual precoce. Tanto Jungkook Kotro Lodothae, que foi veja, Jungkook Kotro Lodothae é considerado como um dos detentores da linhagem Champa, da nossa linhagem. Ele era um detentor da linhagem Karma Kagyu e Champa Kagyu. A origem dele era de um mestre, de um sacerdote bom. O Kyumpo Neljor, que é o primeiro detentor da linhagem Champa, que recebeu todos os ensinamentos, né, da linhagem das Dakinis, Niguma e Sukhasidi, assim como de Maitripa, Raula, Lord Dempa, enfim. O Kyumpo Neljor, que foi o primeiro grande detentor lá do século 10, 11, primeiro detentor da linhagem Champa, ele tinha sido um sacerdote bom até os 50 anos de idade. É dito que o Kyumpo Neljor viveu até os 150 anos, mas até os 50 ele era um sacerdote bom, né, da tradição Bon, dessa tradição xamânica. O pai do Jungkook Kotro e o próprio Jungkook Kotro no início também foram sacerdotes bons, né? Eu estou dizendo isso para vocês porque é o seguinte, talvez muitos de nós tenhamos sido ao longo da nossa vida, e ainda nos sintamos um pouco assim, alguns de vocês e tal, com uma matriz cristã. Afinal de contas, nosso país é um país cristão. Isso não impede, entende? Grandes mestres da nossa linhagem tiveram as suas tradições anteriores e daí por diante depois foram se convertendo ao budismo. Então, será que eu sou um praticante de segunda ordem? Porque no final das contas, né, eu vivo num país cristão, eu fiz primeira comunhão, no meu caso, eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, eu fui crismado, eu casei na igreja e daí por diante, e hoje eu sou lama budista. Não é que eu estou querendo me comparar com os grandes mestres, mas só para dizer, vejam, esses grandes mestres estavam inseridos numa cultura local e a sociedade ali, né, a cultura ali local, antes da chegada do budismo, era xamânica. Isso não impediu que eles se tornassem grandes mestres, grandes praticantes, digamos, do budismo tibetano, né? Traçando um pequeno paralelo aqui também à nossa realidade.
Por volta dos 14 anos, sua vida e treinamento foram abruptamente interrompidos. Devido a uma disputa local, veja como é que são as coisas da política. Isso existe também no contexto budista. É preciso que a gente tome conhecimento disso, porque às vezes a gente acha que não, essas coisas só acontecem lá na outra tradição, com a gente aqui, budista, é sempre uma coisa zen, não tem problema nenhum. Não, isso também aconteceu e ainda acontece na tradição do budismo tibetano. Por volta dos 14 anos, sua vida e treinamento foram abruptamente interrompidos. Devido a uma disputa local, autoridades de Derje, a capital da área, capturaram Sonampel e o levaram, o pai do Jamgon Kongtrul. Então, autoridades dessa comunidade capturaram o pai do Jamgon Kongtrul e levaram ele para a prisão, para onde Jamgon Kongtrul seguiu para tentar ajudá-lo. Lá ele estabeleceu conexão com alguns professores da linhagem Nyingma, que ficaram muito impressionados com seu conhecimento do bom. Então ele era um praticante bom, pai um sacerdote bom. Daí o pai é capturado, é levado para a prisão, Jamgon Kongtrul vai lá com 14 anos para ajudar. Lá ele faz conexão com os mestres da linhagem Nyingma, que ficam impressionados com ele. Isso levou ele a ser aceito no monastério Nyingma de Sechen. Em 1829. Sechen Rinpoche, que depois vai reconhecer o precedente Kalu Rinpoche como sendo a emanação da atividade de Jamgon Kongtrul, né? Então, Jamgon Kongtrul, ele vai para essa região, é reconhecido como um jovem especial e é convidado a integrar o monastério Nyingma na região de Sechen. Um monastério, portanto, de Sechen. Em 1832, ele recebeu os votos monásticos completos. As instituições monásticas do Tibete eram bastiões do poder e intriga, e um monastério estabelecido e com boas conexões poderia exercer um poder considerável. Por que os monastérios no budismo tibetano têm tanto poder e tanta influência? Se você for olhar a estrutura da sociedade tibetana e daí por diante, veja, o Tibete, como eu já comentei em outros ensinamentos para vocês, o Tibete, não existia Tibete até mais ou menos o século VII ou VIII. O que existiam eram tribos nômades que viviam no Planalto Central ali do continente asiático. Mas eles não eram organizados como um Estado-nação. Eram tribos que falavam dialetos e daí por diante. Essas tribos começaram a se organizar entre si e escolher entre si, entre os representantes de cada uma das famílias, os seus primeiros dirigentes, digamos, os seus primeiros monarcas, os seus primeiros reis. Começaram a se organizar como sociedade a partir dessa estrutura. Até que mais ou menos no século VIII, salvo engano, sétimo, oitavo, começam a aparecer os primeiros grandes reis. Eles começam a se organizar como feudos e tal, e reinados. E esses reis perceberam que era importante que essa sociedade que se organizava precisava ter códigos de conduta, uma língua e daí por diante. Então, eu não sei se o rei é Tsotsen, eu não me lembro agora o nome do primeiro rei, ele convida o Tomi Zambota para desenvolver, para coordenar a tradução dos textos budistas para uma língua que estava sendo criada. Então, a língua tibetana, ela é uma língua que ela é concebida a partir de alguns dialetos, eu já li um pouco a respeito disso, mas ela é uma língua criada para a tradução dos textos budistas. Olha como na origem já há uma relação entre cultura, sociedade e religião. A língua tibetana é uma língua que ela é constituída, porque eles eram tribos que se comunicavam oralmente só. Não havia uma linguagem escrita, né?
A linguagem escrita tibetana, que a gente conhece hoje nos textos tibetanos, ela foi concebida por Thami Sambota e outras pessoas, mas principalmente ele, para traduzir o cânone do budismo, o cânone, eu não sei se traduziram direto do Pali ou do sânscrito, mas o cânone budista. Então, a língua do tibetano ela tem uma relação direta com o budismo. Esse rei tibetano ele convida mestres budistas, convida um mestre chinês, convida Shantarakshita, Guru Rinpoche, o Padmasambhava, enfim. É dito que, num debate que acontece em Samelim, o budismo tibetano Vajrayana, né, acaba prevalecendo na escolha do rei, e ele passa a adotar a religião Vajrayana como a religião oficial do Estado. Shantarakshita, que era um escolástico, Guru Rinpoche, que era um praticante yoga, e daí por diante, eles trazem, portanto, o budismo para o Tibete como uma forma de assentar uma tradição espiritual, mas não é que não havia uma tradição espiritual na época. Como eu falei para vocês, a tradição Bon já existia naquele território do Planalto Asiático. Havia uma tradição xamânica na época, mas o rei decide trazer uma religião, que era o budismo Vajrayana, que acaba prevalecendo, né, a partir da visita de Shantarakshita, de Guru Rinpoche e tal, para ser, digamos, digamos, a base espiritual daquela comunidade, mas, de certa forma, também porque o budismo tibetano trazia alguns códigos de conduta, alguns códigos éticos. E para que aquela sociedade pudesse florescer, era importante que houvessem alguns códigos de conduta, né? Se você pegar uma tradição indígena, em qualquer comunidade indígena na Amazônia e daí por diante, você vai ver que a tradição espiritual e os seus códigos de conduta ajudam a organizar aquela sociedade. Quando os portugueses chegam no Brasil, qual é o primeiro grande ato oficial que se celebra no Brasil? A missa. A missa do Anchieta, lá em São Paulo. É uma missa. Então, quem foram os principais atores do processo de colonização do Brasil? Os jesuítas. Então, há, de fato, inegavelmente, uma relação na construção de códigos de conduta de uma sociedade e códigos oriundos de uma tradição espiritual. O Ashoka, que é o grande imperador indiano que consolida, né, o Império Indiano no século III a.C. e tal, ele é um imperador budista, ele vai usar uma série de regras do budismo para definir códigos de conduta da sociedade indiana no século III a.C. Goste ou não goste, ache isso correto ou não, isso é um fato. Então, há uma relação no budismo, como eu estava dizendo para vocês, nesse enorme parênteses que eu estou abrindo para vocês, entre a sociedade, cultura e tradição espiritual. E como isso, desde o início no Tibete, é uma coisa extremamente marcante, os monastérios no Tibete sempre guardaram para si uma dimensão de poder bastante marcada. Então, se você pegar, por exemplo, isso até pouco tempo atrás, o espaço de educação e saúde da sociedade tibetana é o monastério. O médico da comunidade é o médico do monastério. A escola, não há uma escola secular na sociedade tibetana, até meados do século passado, até a invasão chinesa. Não havia uma escola secular no Tibete e daí por diante. As crianças eram mandadas aprender a ler e escrever no monastério. Então, o monastério ele passa a ocupar um espaço de poder na sociedade tibetana por ser o espaço da escola, por ser o espaço do hospital, de certa forma, ainda que houvessem médicos da comunidade, daí por diante, mas a estrutura de poder do monastério é inegavelmente muito grande na sociedade tibetana. E onde há poder, há disputa. Quando a China invade o Tibete no final da década de 50, em 59,
que é o momento onde o Dalai Lama sai do Tibete e vai se refugiar em Dharamsala, onde ele está até hoje. Dharamsala é um território de refugiados. Existem lá 30, 40 mil tibetanos no exílio na Índia, né? Então, o Dalai Lama foge do Tibete e vai se instalar na Índia. Pandit Nehru, que é uma grande figura política do pós-Segunda Guerra na Índia, ele dá abrigo, asilo político para o Dalai Lama em 1959. O Dalai Lama está lá até hoje. Essa é a nossa história recente. Está acontecendo até agora. Até hoje, o Dalai Lama é um refugiado na Índia, com uma comunidade de 30, 40 mil refugiados lá. O Dalai Lama, para a comunidade, para o governo chinês, é considerado um separatista. O Dalai Lama, para o governo chinês, é um terrorista. E ele está em refúgio, até hoje. Essa negociação sempre cheia de complexidades e daí por diante, mas essa é a realidade política nesse momento. E o Dalai Lama se refugia na Índia como autoridade política e espiritual do Tibete. Assim como o Papa é do Vaticano. O Vaticano é um Estado-nação. O Papa é a autoridade política máxima do Vaticano e a autoridade espiritual máxima da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso também acontecia no budismo tibetano, até que há uns 10, 12 anos atrás, já faz tudo isso sim, o Dalai Lama renunciou ao status de autoridade política tibetana. Então, há hoje um civil que é considerado, digamos, a autoridade política máxima tibetana em exílio. Quem já foi em Dharamsala vai ver ali onde está o assentamento tibetano. Lá eles têm uma Suprema Corte, uma Assembleia, o Library of Tibetan Works and Archives, que é onde o Kalu Rinpoche foi visitar o Dalai Lama, que é o Centro de Preservação da Cultura e da Língua Tibetana, o Mensekan, que é a Faculdade de Medicina e Astrologia. Toda essa estrutura está lá em exílio. E o Tibete é ocupado pelos chineses. O Tibete é considerado como uma região autônoma chinesa e está no exílio. Quando os chineses invadem o Tibete em 59, o que eles vão atacar? As estruturas de poder. Que faz um invasor num país? Ele vai atacar as estruturas de poder. Quais eram as estruturas de poder no Tibete? Desde o século VIII até 1959? Os monastérios. Porque os monastérios é que tinham poder político, eram as escolas, os hospitais, é um centro político principal das comunidades. O que o exército chinês faz? Ele destrói. Havia em torno de 6 mil monastérios no Tibete, eles destroem em torno de 5.911 monastérios no Tibete. Eles vão destruir os monastérios, porque o monastério é o lugar onde as pessoas se reúnem, discutem, e daí por diante. Então, é o monastério que o exército chinês vai atacar. E restam ali em torno de 100 monastérios, e agora vêm sendo todos reconstruídos. O governo chinês passou a ter mais tolerância, e daí por diante, ainda que seja um regime de ditadura lá. Mas é isso que vai acontecer no Tibete. Por que eu estou abrindo todo esse parênteses? Para vocês entenderem como os monastérios, apesar de seu lugar, principalmente seu lugar da prática do budismo tibetano, ele também possuía um status de poder na região. E onde há poder, há disputa. E o Jamgon Kongtrul, no século XIX, ele vem um pouco... Ele é um pouco... A postura dele, Rimé, que é não sectária, é um pouco uma resposta a esse cenário político espiritual que havia no Tibete do século XIX, onde os monastérios com muito poder, sem ainda a presença chinesa, se comportavam, às vezes, com uma postura de rivalidade, de competição com os monastérios vizinhos e as linhagens vizinhas. Então, essas linhagens que hoje comungam uma condição de total harmonia e tal, a linhagem Nyingma, Sakya, Gelupa, Kagyu, Champa, Jonampa, Cho e daí por diante, vivem em harmonia. Hoje, no passado, também havia uma harmonia, mas sempre havia também um certo tipo de disputa, porque
Se você tem um patrocinador que sustenta mais esse monastério e aquele outro não tem recursos, é uma questão de sobrevivência dos monastérios, né? Há algum nível de disputa e daí por diante. Então é importante desmistificar o cenário do budismo tibetano, imaginar que não são todos iluminados e daí por diante. Não, somos todos seres humanos num caminho espiritual, com as nossas dificuldades e suscetibilidades, e que inclusive dão a dimensão da nossa humanidade. Não era diferente nos monastérios. Você não vai ver, eu não tenho conhecimento de disputas, por exemplo, entre monastérios que implicassem em mortes, em guerras, como, por exemplo, se deu e se dá entre cristão e protestantes, né? Por exemplo, o que aconteceu na Irlanda e daí por diante. Eu me lembro do Dalai Lama uma vez sendo chamado para dar uma palestra, para fazer uma fala para cristãos e para católicos e protestantes, e ele dizia: veja, eu não entendo como é que vocês podem se matar, porque vocês acreditam no mesmo Deus. Vocês comungam muito mais valores e princípios do que eu em relação a vocês. Eu sou budista. Vocês dois são os cristãos, católicos e protestantes. E, no entanto, vocês se matam entre si e pedem para eu vir falar para vocês. Mas vocês são muito mais irmãos do ponto de vista espiritual e de similaridades daí por do que eu que sou budista, que venho de outras referências. Esse tipo de experiência, eu não tenho conhecimento no budismo, em que o grau de disputa levou a quadros dramáticos, como a gente viu em outras tradições, a tradição muçulmana, a disputa entre sunitas e xiitas, mortes e daí por diante. Isso, de fato, nunca havia acontecido no budismo, não quer dizer que o budismo seja melhor que as outras tradições por causa disso. Mas se eu nunca vi isso acontecer nessa magnitude, a gente não pode deixar de reconhecer também que na tradição do budismo existem essas dimensões que são da nossa humanidade. E a história do Jamgon Kongtrul, que é um grande mestre Rimé não sectário, portanto, que vai trazer, vai unificar, vai aproximar, melhor dizendo, essas linhagens, essas tradições, é um pouco fruto dessa história que eu estou, em geral, aqui panoramicamente trazendo para vocês. Então, voltando aqui para o texto. As instituições monásticas do Tibete eram bastiões de poder e intriga. Foi aqui que eu parei para fazer esse parênteses longo aqui. E um monastério estabelecido e com boas conexões poderia exercer um poder considerável. Apesar de Kongtrul parecer bastante feliz com seus estudos no monastério Nyingma, seus talentos excepcionais fizeram com que ele fosse requisitado como um secretário de um alto lama de Palpum. Palpum, que é o monastério do Taisito Rinpoche, um poderoso monastério Kagyu. Então ele era bom, foi chamado para o monastério Nyingma, aí viram que ele era muito bom, chamaram ele para ser mestre, para ser um lama do monastério de Palpum, Kagyu. Ele se mudou para lá em 1833 e foi aconselhado a retomar a sua ordenação monástica sob a principal autoridade do monastério, Situpe Malinche, que é o precedente de Taisito Rinpoche. Ao que tudo, veja bem, ele foi chamado para o monastério Kagyu e lá disseram: não, agora você tem que tomar de novo a ordenação monástica. Ao que tudo indica, a ordenação que ele havia recebido um ano antes não foi aceita por ter sido conferida por uma linhagem diferente. Veja, essa é a dimensão, né, da disputa. Assim. Veja, ele já tinha recebido a ordenação da linhagem Nyingma, mas quando ele foi chamado para a linhagem Kagyu, parece que a ordenação dele anterior não foi aceita. Suas objeções, Jamgon Kongtrul objetou em relação a isso. Espera aí, por quê? Eu já fui ordenado monge. Suas objeções não foram acatadas e, portanto, os votos monásticos tiveram que ser refeitos. Esse acontecimento pode ter marcado a primeira desilusão de Kongtrul com o sectarismo mesquinho do mundo monástico. Mas ainda outra manobra política viria em seguida. Então, veja, o Jamgon Kongtrul, que era um grande mestre, olhando essa questão do tipo, poxa, mas eu já recebi ordenação de uma linhagem, agora porque eu estou num outro monastério, eu tenho que, a minha ordenação anterior não vale, eu tenho que receber outra ordenação, ele ficou meio desconfortável com isso. Os lamas de Palpum estavam preocupados com que suas excelentes qualidades atraíssem a atenção do governo de Derje, que poderia requisitá-lo para os seus próprios propósitos. Então, veja,
Aí ele começou a brilhar tanto no monastério que eles ficaram com medo que o governo local quisesse puxá-lo para ser alguém a servir aos propósitos do dirigente local e daí por diante. Então, eles elaboraram um plano para estabelecê-lo como Tulku, de um personagem prévio de Palpum, o que lhe asseguraria sua posição permanente ali. Eles escolheram um atendente do renascimento prévio de Sito. Um atendente é alguém que é um lama muito próximo, né, que serve diretamente o mestre. Né? Então, eles escolheram que o Jamgon Kongtrul, que esse jovem, né, digamos assim, fosse reconhecido como sendo o Tulku do atendente do precedente Taisito Rinpoche. Eles escolheram atendente do renascimento prévio de Sito, uma posição não muito elevada, mas ainda de um lama encarnado, o que serviria adequadamente aos seus propósitos. Ele foi reconhecido como tal e recebeu o nome de Kongtrul. Então, veja, assim, essa terminologia Kongtrul, ela vem como sendo um nome dado a um renascimento de um lama anterior, que daria condição de fazê-lo com que ele pudesse permanecer no monastério de Palpum e não fosse requisitado, porque aí teria uma ligação direta com o monastério, pelo governo local para ajudar, para ser, digamos, um conselheiro do governador local, conselheiro espiritual, algo do gênero. Apesar desse contexto de intriga política, então, assim, esses dois episódios fizeram com que Jamgon Kongtrul desenvolvesse aí uma postura de não sectarismo, para além dessas disputas de títulos, de poder e daí por diante. Ele tem isso na sua própria trajetória, essa aspiração de transcender essas dimensões mais mundanas. Apesar desse contexto de intriga política, Kongtrul sinceramente via Sito Rinpoche como sendo seu guru principal e o monastério Palpum como sendo seu assento principal. Ele continuou seus estudos sobre esse grande lama, né? Então o Jamgon Kongtrul passa a ser um discípulo de Taisito Rinpoche, do precedente Taisito Rinpoche, e passou a considerar a si mesmo como um detentor da linhagem Kagyu. Então o Jamgon Kongtrul passa a ser um detentor da linhagem Kagyu. Seu interesse principal sempre foi a prática da meditação. Então, em 1842, ele deixou o monastério principal para estabelecer residência num centro de retiro próximo. Ele deixa o monastério, que é um centro maior, com muita gente, disputas e daí por diante, e vai para um centro de retiro velho e abandonado, que acabou por ser próximo a um local de poder sagrado, conhecido como Tsadar Rinchen Trak. Eventualmente, em 1860, ele transformou num centro de retiro de 3 anos e elaborou um currículo que até os dias de hoje é o modelo para os retiros semelhantes. O modelo dos retiros de 3 anos, 3 meses e 3 dias que a gente conhece hoje foi um modelo desenvolvido pelo Jamgon Kongtrul Lodrötae, que era aplicado no Tsadar Rinchen. Quem já viu um livro que explica toda a regra de um retiro de 3 anos, a gente leu esse livro antes de entrar no retiro, tem lá a foto do Tsadar Rinchen, que é esse centro de retiros fundado pelo Jamgon Kongtrul Lodrötae, onde ele definiu também as regras de funcionamento de um retiro de 3 anos, 3 meses, 3 dias. Por exemplo, o retiro que o Lama Trilê fez, que o Lama Sonam fez, que nós fizemos aqui no Brasil, os lamas brasileiros, seguiram as regras do retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias definido pelo Jamgon Kongtrul Lodrötae lá em 1860. Claro que já havia um retiro de 3 anos sendo feito antes, né? Isso é uma tradição antiga do budismo tibetano, mas esse formato que a gente conhece atualmente, ele foi disciplinado pelo Jamgon Kongtrul Lodrötae. Antes disso, no entanto, ele passou a sentir remorso pelo que ele considerava como um lapso em sua conexão com a linhagem Nyingma, e a isso ele atribuiu a causa de posteriores problemas de saúde e diversos obstáculos mentais e kármicos, porque ele ficou meio mal, que ele tinha, de certa forma, abandonado a linhagem Nyingma, entre aspas, abandonado, e seguido para a linhagem Karma Kagyu. Então, gradualmente ele superou esses problemas, em grande parte com a ajuda dos grandes Jamyang Khyentse Wangpo e Choklin Rinpoche, que são os 3 grandes mestres do século XIX do budismo. Jamyang Khyentse Wangpo, Choklin Rinpoche e Jamgon Kongtrul Lodrötae. São os grandes mestres Rimé, os grandes mestres que produziram um
um renascimento, digamos, do budismo tibetano no século XIX. Ambos o reconheceram como um revelador de tesouros, um terton, né? Aquele que revela tesouros escondidos. Ele deram o nome de Teni Yondruk Limpa. Esse é um outro nome que Jamgon Kongtrul Lodrötae tem. Durante a parte final de sua vida, ele desempenhou esse papel, revelando muitos novos tesouros escondidos, frequentemente em conjunto com Jamyang Khyentse Wangpo. A relação entre Kongtrul e Khyentse, os dois lamas Jamgon, era muito profunda e mutuamente inspiradora, e é frequentemente difícil de discernir quem era o guru e quem era o discípulo. Quem era o guru e quem era o discípulo entre Jamyang Khyentse Wangpo, que é um grande mestre do século XIX, e Jamgon Kongtrul Lodrötae. Eles eram muito próximos, ninguém sabia quem era o mestre e quem era o discípulo na relação entre eles. Eles se tornaram forças poderosas na região inteira e foram capazes de pacificar alguns dos conflitos que surgiram devido à competição sectária. Veja, Jamyang Khyentse Wangpo, Chogyam Rinpoche são mestres Nyingma. Ele era o mestre Kagyu. Então, essa aproximação deles mostrava nitidamente uma postura não sectária. E com isso eles conseguiram pacificar uma série de conflitos. Hoje a linhagem Nyingma e a linhagem Kagyu são consideradas linhagens irmãs, assim, muito próximas. Também muito em função dessa postura entre Jamgon Kongtrul e Jamyang Khyentse Wangpo. Kongtrul desenvolveu uma fé profunda em todos os aspectos e linhagens do ensinamento de Buda. Todas as manifestações do Dharma são para o benefício dos seres, e rejeitar qualquer um dos seus aspectos significa basicamente rejeitar a doutrina do Buda. Os sintomas do conflito interno causado pelos problemas sectários e políticos parecem ter sido resolvidos quando Kongtrul tinha 40 anos, e quando ele estabeleceu o centro de retiro e continuou seus estudos prolíficos. Então, quando chega nos 40 anos, essas disputas começam a cessar, né? O programa do retiro incluía meditações de todas as linhagens de prática, algumas das quais estavam desaparecendo no contexto da arrogância das instituições monásticas relativas às 4 principais escolas. Então, veja, aí a gente começa a dialogar com algumas coisas que eu trouxe para vocês, enquanto eu começava aqui a contar a história do Jamgon Kongtrul. A prática de Cho, por exemplo, que é uma das 8 grandes linhagens do budismo tibetano, é uma prática que a gente faz no retiro de 3 anos, ao longo de todo o retiro, desde o 4º mês. A gente pratica Cho. Cho é a prática principal da linhagem Cho, fundada por Matik Labdrön, uma das 8 grandes linhagens. Então, no programa de retiro, a gente faz a prática de Cho, que é uma prática da linhagem de Cho. E o nosso retiro é um retiro Champa, ou o retiro Kagyu também se faz a prática de Cho. Então, veja como com o programa do retiro de 3 anos, você constrói um programa absolutamente não sectário. A gente faz a prática de Cho. A gente faz uma série de práticas Nyingma. Dorje Purba, por exemplo, é uma prática que se faz no retiro, é uma prática da linhagem Nyingma. A linhagem a prática de Mahakala, por exemplo, de 6 braços, Mahakala é um protetor da linhagem Champa. E como eu falei para vocês, o Dalai Lama pediu para o precedente Khalon Rinpoche dar a iniciação para ele de Mahakala, de 6 braços, e para todo o seu monastério Gelupa. Portanto, eles praticam a prática de Mahakala e são Gelupa. Veja que, sob essa perspectiva, uma série de práticas que estavam circunscritas a cada uma das linhagens começaram a ser praticadas, independentemente da origem da linhagem e daí por diante, né? Portanto, numa postura absolutamente não sectária. E isso foi extremamente importante, porque por conta veja, a linhagem Jonampa, do Taranata, houve, na época do 5º Dalai Lama, uma grande disputa entre a linhagem Jonampa e a linhagem Gelupa. Os monastérios de Jonampa foram banidos. E hoje em dia, a prática... por exemplo, a essência da ambrosia, que é o texto que o Khalon Rinpoche está ensinando agora mensalmente para nós,
O texto que a gente usa, que não está aqui na minha mão agora, mas o texto que a gente usa do Taranata, da Ansência da Ambrosia, é um texto que foi traduzido pelo Library of Tibetan Works and Archives, que fundamentalmente você vai ter mestres da linhagem Gelupa. E eles reconhecem hoje o Taranata como sendo um grande mestre, daí por diante. Mas no passado já houve disputas. Então veja como é importante essa postura agora não sectária entre todos nós, entendeu? Não, mas ele é um lama da tradição Sakya, Nyingma e tal. A gente aqui no Brasil, imagina, vamos reproduzir aquilo que não faz o menor sentido para nós, né? Então a gente não tem esse tipo de postura, né? A nossa relação com os lamas das outras linhagens é absolutamente respeitosa. O lama Tartin, que é um lama Kagyu, a gente tem profundo respeito por ele, já veio dar ensinamentos para nós, deu ensinamentos para nós antes do retiro de 3 anos, lama Tartin, Karma Kagyu. A linhagem Sakya, o monge Rinchen já veio traduzir o Mingyur Rinpoche, que é um lama, um Rinpoche Kagyu, que já deu iniciação para nós, de Cho. Mingyur Rinpoche, mestre Kagyu, deu iniciação para a gente de Cho, da linhagem de Cho, né? Que depois a prática de Cho, ela passou a ter uma série de particularidades em cada um dos monastérios onde era praticada e daí por diante. O monastério, se eu não me engano, do Trungpa Rinpoche, Surman, se eu não me engano, é um monastério onde a prática de Cho ela é feita com uma precisão absurda. É um monastério Karma Kagyu. Mas a origem da prática de Cho é da linhagem de Cho, da Matik Labdron, do Padam Passangue e daí por diante. Bom, o Lama Monge Rinchen, que é o representante da linhagem Sakya na América Latina, já teve no monastério no KPG traduzindo o Mingyur Rinpoche. Ele trouxe a Jetsun Kusho, que é uma grande mestre da linhagem Sakya, para dar iniciação no KPG. A gente já teve no KPG a iniciação do Patro Rinpoche, que é o mestre Nyingma, o reconhecimento do Patro Rinpoche, já teve no KPG, dando ensinamentos. A gente tem uma série de pessoas da nossa Sangha que são estudantes do Tsoknin, do Choknampa Rinpoche, se eu não me engano, que é o detentor da linhagem Jonampa agora. O Lama Sonan, toda vez que ele vem, apoia as atividades Jonampa que acontecem. São extremamente respeitosos com a gente, afinal de contas, a linhagem Jonampa é a linhagem do Taranata, que é um grande detentor da linhagem Champa também. Então, a nossa relação com as estruturas Gelupa aqui no Brasil também são absolutamente respeitosas. A gente foi, quando o Dalai Lama veio em 2006 para o Brasil, a gente organizou uma ida para São Paulo para encontrar a Santidade Dalai Lama. Então, a nossa postura aqui no Brasil é absolutamente não sectária, e isso foi uma das coisas que o próprio Kalu Rinpoche, nessa conversa que eu tive com ele na sexta-feira, exaltou, falou: fico muito feliz em que o nosso centro aí do Brasil nunca teve questões de disputas políticas, problemas, sempre respeitou o Dharma, as outras linhagens e daí por diante. Essa é a nossa postura aqui, e que é uma postura que o Jamgon Kongtrul, desde o meados do século XIX, defendia, e é o que a gente está lendo aqui agora, né? Assim, por meio de seus ensinamentos escritos, ele preservou a rica variedade de instruções preciosas de todas as linhagens e favoreceu um sentimento de apreciação e respeito mútuos. O movimento não sectário, esse movimento Rimé, portanto, não sectário, prosperou em grande parte devido às suas contribuições, as contribuições de Jamgon Kongtrul Lodrötai. Mantém-se ainda como uma influência poderosa que todos os grandes lamas desde Kongtrul têm apoiado. O poder da influência de Kongtrul prevalecerá com sorte no Ocidente, onde se esgueiram às vezes sinais de um sectarismo ignorante. A Sarah Harling fala que às vezes há uma ideia de querer copiar um sectarismo lá do Tibete, que para nós não faz nenhum sentido. Então ela torce para que a postura de Jamgon Kongtrul prevaleça aqui também no Ocidente. Kongtrul continuou suas atividades até o momento de sua morte, em 1899, quando tinha 87 anos. A enormidade da contribuição de Kongtrul foi expressa pelo falecido Dudjom Rinpoche, que era considerado detentor da linhagem Nyingma, da seguinte forma, aspas: então,
se examinarmos a carreira de Django Couture, que produziu mais de 90 volumes de escrituras maravilhosas, parece que ele passou sua vida inteira sendo escritor. A quantidade de textos que o Django Couture recuperou e escreveu é absurda. Ele escreveu mais de 90 volumes de textos. Então, quando você olha para o Django Couture sob essa perspectiva, você acha, bom, ele só passou a vida inteira escrevendo, né? Aí o Django Rinpoche vai dizer, no entanto, se pensarmos sobre seus ensinamentos e a propagação das iniciações, orientações, instruções esotéricas, transmissões por recitação e assim por diante, dos sutras e tantras novos e antigos, e preceitos e tesouros transmitidos de forma imparcial, parece que ele passou sua vida inteira ensinando e propagando. E se investigarmos como, começando pelas yogas, preliminares de acumulação e purificação, ele experiencialmente cultivou etapas de criação e completude, associadas às inconcebíveis miríades de mandalas, parece que ele passou toda a sua vida numa casa de retiro selada como lama. Se você olhar por tudo que ele escreveu, 90 volumes de textos, parece que ele só escreveu. Se você olhar sob a perspectiva das iniciações que ele deu, dos ensinamentos que ele deu, parece que ele passou a vida inteira ensinando em monastérios e daí por diante. Se você considerar ele sob a perspectiva da realização dele, daquilo que ele realizou praticando o budismo vajrayana, parece que ele ficou em retiro a vida inteira. Não dá conta da quantidade de coisas e do que foi Django Couture, é indescritível. Ele vai dizer, da mesma forma, se considerarmos como Django Couture expandiu as comunidades monásticas nos locais de realização, como Sandra Rinchen Thak, e em Dzogchen de Shendupa, e como ele renovou muitos estabelecimentos antigos, comissionou números inconcebíveis de novas representações do corpo, palavra e mente do Buda, realizou mais de 150 rituais de grande realização, envolvendo o conjunto de mandalas, ofereceu devoção às 3 joias preciosas e venerou a comunidade monástica. Em resumo, seu legado em conexão com os 10 modos de conduta doutrinal é como se ele tivesse passado sua vida inteira diligentemente engajado no âmbito da atividade e do trabalho, né, físico e de movimento, né, na comunidade. De todas essas maneiras, sua carreira foi inconcebível, é o que o Dr. Rinpoche fala, ao alcance somente daqueles que são verdadeiramente sublimes. Só quem é sublime é capaz de alcançar tudo que o Django Couture Tae produziu. Só para falar das obras literárias, e aí a gente encerra, a Sarah Harding traz, e esse talvez seja o grande legado, que a gente consiga entrar em contato, né? Porque a gente não viu todas as iniciações que ele deu, não viveu naquela época, mas a obra literária que ele deixou, a gente consegue apreciar hoje. Então, ela vai trazer. As obras literárias completas, Sum, de Django Couture Lodro Tae, ocupam 90 volumes na edição Palpum completa. Ele escreveu 90 volumes de texto. Tradicionalmente, são divididas em 5 coleções. São chamados os 5 grandes tesouros. Então, os 5 grandes tesouros, Dzogchen Ga, são o legado do Django Couture Lodro Tae, e que foi um pedido do precedente Kalon Rinpoche, que a equipe de tradução dele pudesse traduzir os 5 tesouros do Django Couture para o inglês. O precedente Kalon Rinpoche começou esse projeto na sua vida passada, e, se eu não me engano, esse projeto continua ainda. Os tradutores continuam ainda traduzindo os 5 grandes tesouros, que são esses 90 volumes do budismo tibetano. Estão listados abaixo. Eu vou ler o que são os 5 tesouros, né? É inalcançável a quantidade de textos que ele recuperou, né? E cumprem a previsão inicial de Jamyang Khyentse Wangpo de que Couture produziria tais 5 grandes tesouros. O Jamyang Khyentse Wangpo fez ele previu que o Django Couture Lodro Tae escreveria esses 5 grandes tesouros, né? A maior parte foi compilada durante a época em que Couture administrou o centro de retiros próximo a Palpum, e muitas obras foram compostas para o seu programa de estudo específico. Em conjunto, os 5 grandes tesouros apresentam a gama completa
de filosofia e prática budista de todas as linhagens. De todas as linhagens. A sua própria composição e organização são indicativas da abordagem não sectária de Kontru. Quer dizer, ele resgatou o coração de todas as linhagens do budismo tibetano nos 5 grandes tesouros. A sua intenção ao reunir essa vasta coleção foi de revelar as semelhanças essenciais das várias abordagens e também preservá-las. Isso é o que ele queria com os 5 grandes tesouros. Mostrar, olha como na essência nós tratamos do mesmo e olha as similaridades que existem. O que tem os 5 grandes tesouros? O primeiro grande tesouro, a abrangência de todo o conhecimento, é o Sheyakunkyab, ou o tesouro do conhecimento. Shejadzo. Ele tem 3 volumes, abarca o espectro completo do conhecimento indo-tibetano, desde a formação do universo até a história das linhagens e práticas budistas no Tibete. Inclui as ciências comuns e todos os pontos de vista filosóficos, bem como história religiosa. Essa obra-prima, por si só, já seria uma realização estupenda para a vida de qualquer um. Ter escrito só isso, se ele tivesse escrito só isso, já seria uma enorme realização. O tesouro do mantra Kagyu. Kagyu Ngadzo, em 4 ou 6 volumes, é uma coleção de práticas e ensinamentos esotéricos de 2 transmissões, a Marpa Kagyu e Ingo, assim como algumas da linhagem Nyingma. Então, aqui, nesse tesouro, ele trouxe 6 volumes de textos da linhagem Marpa Kagyu e Ingo e alguns textos da linhagem Nyingma. O terceiro, que é o tesouro do tesouro precioso, Rinchen Terzo, em 60 ou 63 volumes, depende da edição, 63 volumes. É não somente uma reprodução dos ciclos mais antigos de textos tesouros dos termas, ainda existente, como às vezes é pensado, mas contém também textos básicos mais curtos, trabalhos suplementares, novos textos litúrgicos e instruções introdutórias para outros tesouros, todos pertencentes à linhagem Nyingma. Então, aqui tem um monte de termas, são 63 volumes de textos longos e curtos. O tesouro das instruções, esse aqui para nós interessa muito, que é o Dangadzo. Em 10 volumes, é uma apresentação sistemática das instruções mais importantes de todas as diferentes linhagens, especialmente dos 8 grandes carruagens de prática. Então, nesses 10 volumes, no Dangadzo, ele trouxe todos os textos das 8 linhagens do budismo tibetano. Grande parte dos textos que a gente estuda na linhagem Champa, que é uma das 8 grandes linhagens, vem do Dangadzo, dos textos que o Jamgon Kongtrul preservou da linhagem Champa. Porque nesses 10 volumes vocês vão ter os textos da linhagem Champa, Cho, Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelu e daí por diante. Jonan e daí por diante. Então, isso é só um dos 5 tesouros. Esses 10 volumes em que ele resgata os principais textos das 8 grandes linhagens, ou seja, de todo o budismo tibetano, Esse é só um dos tesouros. São só 10 volumes dos 90 que ele deixou. E o tesouro extraordinário, Tumon Maen Padzo, e seu complemento, o tesouro de vastos preceitos, em 10 volumes, contém os tesouros revelados são termas do próprio Jamgon Kongtrul, assim como muitos outros escritos que não pertencem a nenhum dos outros tesouros. O texto traduzido aqui, então, o texto que a gente está traduzindo aqui, gente, Criação e Completude, é o que a Sarah Hadley vai dizer. É uma pequena gota neste vasto e profundo oceano do legado do Jamgon Kongtrul. O texto, Criação e Completude, ele é só isso aqui. Ele é só isso aqui, ó. Dentro de isso aqui é irrisório. Se você pegar num volume tibetano, isso aqui vai dar 10 páginas. O texto que a gente vai estudar, gente, a partir de agosto, são, digamos, 10 páginas dos 90 volumes que o Jamgon Kongtrul Lodro Tayé deixou
para nós. E os 90 volumes é parte da realização do Django Couture, porque ele deu iniciações, porque ele revitalizou monastérios, porque ele descobriu termas, porque, enfim, é absolutamente indescritível a atividade de Django Couture Lodottai. A gente vai estudar 10 páginas do que ele deixou para nós, esse grande mestre do século XIX, cujo renascimento da sua atividade é Kalu Rinpoche, precedente Kalu Rinpoche, que nasceu em 1905, faleceu em 1989, e cujo renascimento veio em 1990, é o atual Kalu Rinpoche, reconhecido tanto pelo Dalai Lama, quanto pelo Taisito Rinpoche, e por todos os lamas da linhagem do budismo tibetano. Portanto, vejam a nossa conexão aqui com o mestre que deixou esse ensinamento para nós. Eu faço questão de trazer, portanto, esse contexto para vocês terem a dimensão do que vocês estão recebendo na mão, de ensinamentos. Ensinamentos que o Kalu Rinpoche trouxe ao longo do ano passado para a nossa sangha aqui do Brasil, e o que a gente está estudando agora em detalhe, usando os ensinamentos que o Kalu Rinpoche trouxe no ano passado, os comentários do Trango Rinpoche que estão nesse livro, a introdução da Sarah Hart. O que a gente está fazendo aqui simplesmente é manusear esses ensinamentos deixados por esses grandes lamas, por esses grandes mestres da nossa tradição do budismo tibetano. Então, com profundo respeito e devoção, que depois de ter feito toda essa introdução a partir do texto da Sarah Harden, que está aqui, eu vou convidar vocês para, a partir de agosto, a gente vai ter em julho outros ensinamentos, a partir de agosto, a gente abrir esse texto sagrado do Django Couture Lodottai, Criação e Completude, que dá os ensinamentos, os detalhes dos ensinamentos da fase de criação e completude tão caros a nós, praticantes do budismo tibetano, que invariavelmente fazemos a prática de Cherenzi, de Tara, de Sangemela, de Mahakala, enfim, as práticas que os lamas ensinam, mas às vezes sem uma compreensão do que de fato se trata. Esse texto, como a gente já viu ao longo desses 2 meses que a gente estudou a introdução, ele vai detalhar esses conteúdos do budismo Vajrayana. A gente viu até aqui os pontos principais que vão conter esse texto. Então, a Sarah Harden, que a gente estudou em março e em junho, foram condensados, resumos, introduções do que a gente vai ver no texto principal, no texto do Django Couture, propriamente dito, a partir do mês de agosto. Tá bom? Então é isso, gente. Essa foi uma contextualização, um convite para vocês participarem. Lama, que dias vão ser os ensinamentos do Rinpoche em agosto? Sábado, domingo, já sabem. Os ensinamentos que o Rinpoche tem dado, dificilmente a gente consegue saber a data que ele vai definir como sendo a data dos ensinamentos. Depende muito da agenda dele. Às vezes ele está viajando e daí por diante. Então a gente não sabe. Assim que eu tiver essa informação, eu passo para vocês. O Rinpoche que agora já está dando o texto do Taranata, né? Esse texto do Taranata, a Essência da Ambrosia, que a gente estudou, né? Ao longo dos últimos 3 anos juntos, o Kalu Rinpoche decidiu dar esse ensinamento, e a gente vai, a partir de agosto, entrar no detalhamento desse texto do Django Couture, Criação e Completude. Tá bom? Então, são 2 textos diferentes. O Rinpoche agora está dando a Essência da Ambrosia, e a gente vai estudar o Criação e Completude, que ele já deu ano passado, em mais detalhe a partir de agora. Tá bom, gente? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade? Se eu puder esclarecer, fiquem à vontade. Então tá bom, gente. Então, fica aqui o convite para todos vocês, tá bom? A partir de agosto a gente começa a estudar o texto. Todos vocês aí estão convidados. Vamos fazer a dedicatória, então? Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si,
pela graça da infalível aspiração da sanga, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.